Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Sob o lema "Água é vida, não é mercadoria", movimentos sociais, organizações políticas, militantes ambientalistas e pesquisadores se reunirão no sábado, dia 24 de junho, na UERJ Maracanã. O encontro, que acontece a partir das 9 horas, marca a preparação para a Assembleia Popular da Água do Rio de Janeiro, que será realizada no segundo semestre de 2017. Eu me inscrevi, senhor presidente, não só para divulgar esse encontro, mas para demonstrar por que eu acho absolutamente fundamental e apoio com toda a minha energia a organização da Assembleia Popular da Água no Rio de Janeiro. Há 2 anos, nós instalamos aqui nessa casa a Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico na cidade do Rio de Janeiro. Fizemos um seminário internacional em dezembro de 2015, publicamos o livro com os debatedores desse seminário e outros convidados em dezembro de 2016, e nós vivíamos naquela época um período de seca na região sudeste que ameaçou o abastecimento dos cariocas, dos moradores da região metropolitana. O tempo aparentemente mudou, né? Nessa semana, inclusive, nós tivemos chuvas típicas de verão na abertura do inverno. Cenas de alagamentos na cidade em junho. Daqui a pouco a gente vai ter até que mudar a música, né? São as águas de junho abrindo o inverno, né? Uma coisa absolutamente atípica. Ao mesmo tempo, a gente está acompanhando com muita tristeza, muita preocupação, o enorme incêndio florestal atingindo Portugal, né? Que já provocou a morte de mais de 60 pessoas, né? O ferimento de centenas de pessoas, né, um incêndio florestal que tem a ver, né, com uma onda de calor que atingiu Portugal e Espanha nesses dias, né, com temperaturas acima de 43 graus. Né, também é um incêndio potencializado pela produção de eucalipto, né, pela plantação de eucalipto, que é um problema também que ocorre aqui no Brasil. Né. E eu poderia dar muitos outros exemplos, cidades dos Estados Unidos que registraram 49 graus de temperatura agora, né, na semana passada, na mesma semana em que a onda de calor atingiu Portugal, os Estados Unidos também foi atingido por uma onda de calor. Né, a gente tem vivido cada vez mais uma era de extremos, né, mostrando que as consequências das mudanças climáticas, elas não são para o futuro. Nós já estamos em um planeta vivendo as consequências das mudanças climáticas. O aumento de estiagens em boa parte do globo tem a ver com as mudanças climáticas, com o aumento da temperatura da atmosfera, que faz a atmosfera se expandir, havendo necessidade de mais vapor d'água para saturar a atmosfera e provocar chuva. Então, se aumenta os períodos de estiagem e, ao mesmo tempo, aumenta, né, a destruição que as chuvas provocam, porque, como necessita de mais vapor d'água para iniciar as precipitações, quando chove, chove mais, né? Então, são ondas de calor, aumento das estiagens, aumento dos desastres provocados por enchentes, já atingindo o nosso planeta. Região de Santa Catarina, hoje, já é uma das campeãs em fenômenos de tornados, né, fazendo com que fique muito evidente como as mudanças climáticas vêm atingindo o nosso território. No último Dia Mundial do Meio Ambiente, nós fizemos um debate aqui nesse plenário e convidamos o físico do clima, professor da Universidade Estadual do Ceará, Alexandre Araújo, né, que veio nesse debate trazendo um conceito importante para entendermos o que está acontecendo, né, que é o conceito de uma nova era geológica, né, o antropoceno.
O prefixo grego antropo significa humano, e o sufixo seno, né, é utilizado para definir as eras geológicas, né? Portanto, o antropoceno significa que hoje nós vivemos uma era geológica chamada a Era dos Homens. E não existe hoje nenhuma região do planeta que não seja afetada direta ou indiretamente pelo conjunto da atividade humana, né? Os cientistas têm defendido que nós vivemos uma nova era geológica porque vivemos no momento em que todo o ambiente do planeta, e isso pela primeira vez na história geológica do nosso planeta, todo o ambiente do planeta está sendo marcado pela pegada da humanidade. No futuro, né, os cientistas vão identificar nas suas escavações, nas suas pesquisas, em todo o globo, a pegada que a humanidade deixou a partir da Revolução Industrial. No sistema capitalista, essa atividade é destrutiva, de exploração dos nossos recursos naturais para o ganho de poucos. No Brasil, vivemos em um momento de reprimarização da economia e de grave desmatamento. Segundo o Greenpeace Brasil, nos últimos 40 anos, foram destruídas na Amazônia 3 milhões de árvores por dia, 2.000 árvores por minuto, o que fecha uma conta sinistra de 42 bilhões de árvores destruídas nos últimos 40 anos. O grande desafio que está colocado para a humanidade nas próximas décadas é um desafio enorme, fantástico, extraordinário. A gente não pode fazer nada menos do que reinventar a civilização. Nós vamos precisar, nas próximas décadas, superar o sistema capitalista. O sistema capitalista levou checkmate do meio ambiente. O sistema capitalista não é capaz de levar a humanidade a enfrentar com êxito a crise ambiental que já está batendo às nossas portas, porque o sistema capitalista, ele é um sistema em que o objetivo da produção não é o atendimento das necessidades humanas, mas é a produção de mercadorias para serem vendidas e, através da venda de mercadorias, a obtenção do lucro. Isso faz com que, no sistema capitalista, as empresas, elas necessitam permanentemente produzir mercadorias que se autodestruam, para que elas sejam compradas novamente pelas pessoas. O sistema capitalista que preconiza o livre mercado, que necessita para sobreviver que os interesses do mercado estejam acima dos interesses da vida, seja da vida humana, seja de toda a vida do planeta, esse sistema não permite o nível de planejamento da economia necessário para enfrentarmos a crise ambiental. 80% da água utilizada no planeta é consumida pelo agronegócio de grande escala, destinada à irrigação, na contramão das agroflorestas. A diminuição contínua e acelerada das matas nativas está impactando de forma alarmante os recursos naturais de água, solo, ar, fauna e flora. Nossa premissa fundamental é que a preservação de um ambiente natural favorável à vida no planeta é incompatível com a lógica expansiva e destrutiva do sistema capitalista. Não há outra saída. Temos que fazer a defesa ecológica do meio ambiente e lutar por uma sociedade ecossocialista e libertária, inspirada nos valores de liberdade, igualdade e solidariedade. Acreditamos na reforma agrária e na agricultura urbana como saídas para a crise ambiental que vivemos e para a produção de alimentos saudáveis. Como presidente da Comissão Especial sobre o Colapso Hídrico, eu quero declarar todo o meu apoio, o apoio do meu mandato à construção da Assembleia Popular da Água no Rio de Janeiro. Acreditamos que esse quadro de desastre ambiental que vivemos só vai mudar com a organização dos povos na luta por esse bem fundamental para a vida.
Não faltam motivos para a organização da população. O Brasil vem passando por um avanço no processo de mercantilização da água, expresso pela tentativa de privatização de empresas públicas de água e saneamento e o cerceamento a esse bem fundamental, como nós temos visto na tentativa de privatização da SEDAI. Famílias de baixa renda vivem em permanente crise hídrica, sem acesso à água limpa, o que implica diversos problemas de saúde para a população. E no caso do Rio de Janeiro, não podemos ignorar como que a Baixada Fluminense, vizinha ao sistema Guandu, sofre com a falta d'água, enquanto Leblon e Ipanema não sofrem com a falta d'água. Isso é uma demonstração clara de que hoje os recursos hídricos já são administrados na nossa sociedade de maneira desigual, privilegiando determinados setores da sociedade, enquanto outros são prejudicados. Então, como eu já falei, sob o lema Água é Vida, não é mercadoria, nesse sábado, a partir das 9 horas da manhã, começa o seminário de preparação da Assembleia Popular da Água, que vai ocorrer no segundo semestre de 2017. Na parte da manhã, teremos uma mesa de debate com representantes de cada segmento que compõe a Assembleia e, em seguida, uma apresentação de um painel de conflitos sobre a água. Já na parte da tarde, haverá uma divisão em grupos para debater sobre 5 subtemas: preservação e recuperação, necessidades e usos, desastres, acesso e gestão. No fim da tarde, a plenária final apontará os caminhos para a organização da luta pelo direito à água no Rio de Janeiro. Defender a água é defender a vida. Água é vida, não é mercadoria. Vamos todos construir a Assembleia Popular da Água do Rio de Janeiro.